Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos dar início aí a mais uma noite de aulas. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, antes de começar a aula, queria fazer um convite primeiro para vocês. Tá? Então, na semana que vem, em específico no dia 27, que é uma quinta-feira, eu sei que vocês têm aula, enfim, eu sei que tem toda a programação normal de vocês, mas para quem puder, semana que vem eu vou estar participando de um seminário. Na verdade, é um congresso, enfim, é um seminário aí que um instituto do qual eu faço parte está organizando, né? Então, eu vou mandar aqui no chat, aqui no bate-papo para vocês, o link. Quem se interessar, quem tiver interesse aí, é um seminário, ele é sobre direito público, ele é dividido em 3 grandes grupos, né? Então, nós vamos ter as palestras aí de direito constitucional, no dia 26, aí a gente vai ter, no dia 27, as palestras de direito administrativo, né? E aí, pela tarde e pela noite, as de direito tributário. E eu vou dar uma dessas palestras aí, em específico, aí, mais ou menos pelas 7 horas da noite, é a minha vez, né? Então, na quinta-feira que vem. E aí, esse seminário, ele avança também para o dia 28, né? Então, dia 28 é o módulo de direito financeiro, né? Então, quem for, né, ver a programação dele aí no site, vai ver que são os grandes nomes aí do Brasil e do exterior, né? Tem 2 ou 3 professores aí de fora do Brasil que vão palestrar também. Bem interessante, claro, para quem gosta dessas áreas, né, de direito público. Vai ter um valor para se inscrever, né? Então, R$100 aí ele dá certificado de 20 horas, né? Então, são 20 horas aí de atividade extracurricular. Para quem não sabe ainda, né, imagino que todos já saibam, mas para quem não sabe, a faculdade ela exige de vocês um volume grande de horas extra classe, né? Agora eu não sei exatamente esse número, se é 400 e alguma coisa, ou 380, enfim, eu sei que é um número bem significativo aí, que a gente sempre fala e recomenda, não deixem para o último ano, né? Nunca deixe para o último ano, porque vocês não vão conseguir completar essas horas. Claro que depois tem o núcleo, tem, né, todas as atividades práticas, mas, né, além do núcleo, precisa ter aí uma ação, né, uma participação em qualquer atividade jurídica fora da faculdade que certifique, né, e que seja reconhecida. Esse aqui, né, esse seminário, ele é, sim, reconhecido, vai gerar aí um certificado para quem participar de até 20 horas. Então, fica o convite, né, aí. Tem um investimento de 100 horas, é tudo online, né, tudo por aquele aplicativo Zoom, né, aplicativo ou software, né, Zoom. Então, quem se inscrever vai receber o link aí, vai estar autorizado a assistir as palestras. Claro que quem está começando o curso agora, alguns assuntos acabam sendo mais complexos, né? Alguns vão ter dificuldades, mas, de um modo geral, serão palestras aí genéricas, né? Gerais, que vão tratar de assuntos não tão profundos de cada tema, né? Então, cada professor vai ter aí o seu foco, né? Vocês veem a programação aí nesse link que eu mandei. Então, fica o convite, tá? Fica o convite aí para quem tiver interesse. Obviamente, é facultativo, é só um convite, vai quem quer, né? Então, então, fica aí só o convite mesmo, não tem nenhuma obrigação com a nossa disciplina. Então, esse é o primeiro recado. Bom, para o Henrique, que perdeu a informação, quem chegou agora, eu só fiz um convite para quem quiser, tá aqui o link de novo, para quem quiser participar desse seminário, assistir esse seminário, eu vou ser um dos palestrantes, né? Então, tá aí o link, todo mundo pode verificar lá
o que é e sobre o que é e quanto custa. Esse é o primeiro recado. O segundo recado diz respeito aí à nossa aula. Lembrem que eu falei na semana passada que a gente vai ter, nesse segundo bimestre, uma avaliação prova, né, uma avaliação bimestral, lá na semana de provas, que vai valer 70. E, além dessa prova, nós vamos ter uma atividade que vai valer 30. Essa atividade, ela vai ser realizada no dia 1º de junho, tá? Então, daqui a 2 semanas, no dia 1º de junho, né, nós vamos fazer essa atividade. E como é que ela vai funcionar? Né? Semana que vem eu vou explicar de novo, reiterar, né, reforçar tudo isso, mas, enfim. Basicamente, na semana que vem, eu vou divulgar para vocês um texto sobre a disciplina, enfim, sobre um dos temas aí da nossa disciplina. Então, vocês vão ter uma semana aí para ler esse texto. Para ler o texto, para se inteirar sobre o texto, enfim. Né? Então, vocês vão ter o texto previamente aí para leitura. No dia 1º, que é terça-feira, né, exatamente nesse horário, às 17h15, eu vou divulgar para vocês a pergunta. Tá? Então, cada um de vocês vai responder individualmente uma pergunta sobre o texto, né, sobre esse texto. Então, cada um de vocês vai ter aí uma questão para responder. Claro que não é uma questão só para a turma inteira, vai ter aí uma metodologia que vai dividir algumas questões entre a turma toda. Eu vou explicar isso no dia. Né? Mas, enfim, no dia 1º, às 17h15, eu venho aqui e divulgo as questões. Aí cada um vai saber qual questão vai responder. E essa questão que a pessoa tem que responder, ela deve me encaminhar a resposta até meia-noite do dia 1º. Né? Então, é uma atividade para ser feita no dia 1º, e deve ser respondida até a meia-noite, ou seja, né, das 19h15 até meia-noite, é o que vocês terão para me enviar a resposta. Vai ser um envio por e-mail mesmo, não vai ter nenhuma formalidade, mandar por e-mail. Então, quem quiser colocar no corpo do e-mail, quem quiser colocar no Word, mandar o Word anexo, não importa, né, eu quero o conteúdo, e aí vocês vão ter, né, esse espaço de tempo entre as 19h15 e a meia-noite para me encaminhar isso. Por isso que a recomendação é vocês lerem o texto antecipadamente, né, ou pelo menos darem ali, fazer uma leitura dinâmica, para que a hora que eu divulgar a questão, vocês mais ou menos já terem condições de buscar, né, aonde no texto essa resposta vai estar aí, pelo menos o contexto da resposta vai estar para vocês fazerem aí a resposta para me enviar. Né? Então, tudo isso vai ser no dia 1º. O que eu vou fazer é divulgar o texto já na semana que vem. Então, para a semana que vem, quando eu colocar a aula de vocês, né, o material de estudo lá, eu já vou anexar também um texto, né, um artigo que é para essa avaliação do dia 1º aqui. E aí lá no dia 1º eu coloco de novo o texto, né, para vocês terem aí em dois momentos, né, para ninguém dizer que não viu. Então, isso vai ser no dia 1º. Então, se programem, né, tentem aí se programarem para o dia 1º, vocês, né, não faltarem, porque essa atividade, respondendo corretamente, vai valer 30% da nota, ou seja, 30. Né? Então, vocês vão ter 30 pontos ali no dia 1º, e os outros 70 pontos virão lá da prova bimestral, que, ao que tudo indica, deve ser lá na primeira semana de julho. Né? Então, se a gente considerar as aulas de julho e agora, né, de junho e maio, né, o que nos resta semana que vem, nós temos só mais 5 aulas aí para fechar o semestre. Né? Então, vejam como a coisa vai, né? A coisa vai, e logo, logo vocês já estão nas férias, que na prática são 2 semanas aí de férias, 2 ou 3 semanas, dependendo de quem fica em final ou não. Bom, então esses são os recados, né? Ficam aí os recados para essa semana. Semana que vem eu reforço, né? Eu reitero aí toda a questão do trabalho. Bom, vamos lá então, compartilhar
a nossa apresentação, o nosso PowerPoint de hoje, né, a nossa aula de hoje, que traz a questão aí da política monetária, né? Então, o que a gente falou, né, na última aula, a gente falou da questão da política fiscal, né? A gente falou da política fiscal, a gente mencionou aí toda a questão tributária que está por trás da política fiscal, em conjunto com os gastos públicos, né? Então, é uma das ferramentas que o Estado tem, o governo tem, na verdade, para conduzir a economia. Uma outra ferramenta é a questão dos juros, né? A questão dos juros, a questão aí da política monetária. Então, os juros, né, a manipulação ou o controle dos juros também é uma forma bastante efetiva de condução da economia. E a gente está vendo isso agora, né, muito presente. Quem acompanha aí percebeu, há 2 semanas atrás, o Banco Central do Brasil aumentou a taxa de juros, né, a taxa de juros base da economia, que é a taxa Selic. O que isso significa, né? O que isso representa? Representa o quê? Que o preço do dinheiro ficou mais caro, né? Então, se eu vou num banco pegar R$100 emprestado, quanto maior os juros, mais caro é esse dinheiro emprestado, né? Então, a hora que um banco... Oi, André, cada vez que apita aqui, eu aceito as pessoas, tá? Veja aí se... Só pedir autorização aí, eu estou aceitando. Então, vejam, toda vez que se aumenta os juros, você torna o dinheiro mais caro. O que é dinheiro mais caro? Dinheiro mais caro é crédito mais caro, né? Então, quando você torna o crédito mais caro, qual é a lógica? Menos pessoas vão fazer empréstimos, porque é muito caro fazer esse crédito, né, geralmente de banco. Se menos pessoas pegam dinheiro ou pegam crédito, reduz o consumo, né? Porque menos pessoas estão com dinheiro para consumir. Se reduz o consumo, reduz o quê? A tal da demanda. Então, naquela lógica da lei da oferta e da procura, se não tem demanda, qual é a tendência dos preços? A baixar ou estabilizar, pelo menos, né? Então, o que o Banco Central fez há 2 semanas atrás? Elevou os juros base da economia, a taxa Selic, que é apenas um parâmetro, mas é um parâmetro importante, elevou a taxa base de juros para que a concessão de crédito seja reduzida e, com isso, o consumo seja freado para que a inflação seja amenizada e controlada, né? Então, a gente está no momento em que surgiu novamente o fantasma aí da inflação, né? Ela está em 6% ou 7% já ao ano, é uma inflação que há muito tempo não se via aí no Brasil, né? Ela sempre estava em torno de 3, 4, 2, no último ano já está aí num patamar de 6%, que não é bom, né? Não é nada bom, a inflação aí consumindo a renda do trabalhador, né? Então, por que não é bom? Porque o reajuste salarial não acompanha a inflação, né? O nosso ganho, o rendimento não acompanha a inflação da população em geral, então a população em geral acaba ficando mais pobre, né? Acaba ficando mais pobre, aí porque tudo sobe, mas o salário não. Então a gente paga mais caro ou seja, a gente consome menos. Então existe essa preocupação de controlar a inflação. Inflação é uma das grandes, né, preocupações da economia macroeconômica. Então, né, como se utiliza e qual uma das ferramentas de controlar a inflação? A política monetária, né, que é o controle de juros. Então, vejam que, como essa questão aí que a gente acaba vendo na teoria, ela tem um impacto no nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia, muitos de vocês nem percebem isso, quem não trabalha com isso, quem não, né, ou não acompanha nessas questões econômicas, mas é extremamente importante porque afeta todo mundo, né? Então, é aquilo, você trabalha para algum lugar, esse algum lugar ou vende alguma coisa ou presta algum serviço, né? Então, se aquilo que você está vendendo
alguém precisa comprar, né? E para alguém comprar, precisa de dinheiro. Quando o banco aumenta os juros, menos pessoas vão emprestar dinheiro para comprar aquilo que a empresa produz, né? Então, vai sobrar produto ou tua empresa vai vender menos, né? Então, vejam como isso pode refletir no seu emprego, né? Se, de repente, ninguém mais comprar nada daquele teu produto, vai quebrar a tua empresa e você vai sobrar, né? Então, vejam, tudo está ligado, né? A economia é uma situação aí do dia a dia. Bom, Professor, oi, diga lá. tem uma questão. Quando, nessa questão da taxa de juros, do aumento da taxa de juros, você aumenta a taxa de juros para desacelerar o consumo, mas, por exemplo, nesse momento agora, é uma atitude boa, porque no momento que você estimular o consumo, você tentar conter nesse sentido, não vejo muita razão. Mas também não entendo muito sobre taxa de juros, só uma coisa que me coloca na debate. Então, essa questão, Henrique, ela é uma análise de uma economia mais profunda, né? Que surgiu exatamente na década de 70, 60, um fenômeno chamado estagflação, né? Então, é aquela situação em que o desemprego aumenta, né? E a inflação também aumenta, porque qual que é a lógica? Se há muito desemprego, as pessoas não têm renda, né? As pessoas não têm renda, não têm dinheiro, né? E aí, se a pessoa não tem dinheiro, ela não consome, teoricamente a inflação não aumenta, né? Não aumenta. Só que, nesse momento, né, histórico, a gente está vivendo um fenômeno chamado estagflação, em que mesmo com a renda em baixa, né, a população em geral teve uma redução de renda, a inflação continua incidindo, né, continua incidindo. Então, vejam, essa lógica exata que você colocou seria perfeitamente correta, né, desde que não existisse inflação. Porque, pela lógica, né, se não tem renda, a pessoa não consome e não tem por que a inflação existir. Deveria até cair os preços, ninguém está consumindo, mas aconteceu o inverso, né? Aconteceu o inverso porque a pessoa não tem renda, ela não está comprando, mas qual é o problema? As empresas não estão também produzindo o suficiente. Existe um receio muito grande no mercado de que a coisa não melhore, que a pandemia se agrave, enfim, que a coisa fique ainda pior. Então, as grandes empresas, elas não estão investindo ainda mais para melhorar a produção. Elas suspenderam, né? Elas sentaram em cima daquilo que elas já têm. Mas o consumo continuou. Então, vejam, houve um movimento em que a inflação cresceu mesmo com a queda do rendimento das pessoas. E aí, né, já que essa questão da renda não foi suficiente para frear a inflação, aí o governo vai se buscar, né, vai se ater aí a outras ferramentas, uma delas é essa questão dos juros, né? Então, realmente, em um momento de crise em que não deveria, né, ou que se deveria incentivar o consumo, aconteceu exatamente o contrário, né? Então, são as grandes discussões teóricas aí. Tanto que aquilo que eu falei, até a década de 60, 70, nenhuma teoria econômica reconhecia que isso seria possível, né? Porque, exatamente como o Henrique falou, não tem lógica, né? Pô, mas como assim, né? Agora tem que incentivar o consumo, não reduzir o consumo. Mas isso foi um fenômeno aí que surgiu na década de 60, 70, né? Então, é aquilo. As teorias econômicas hoje, elas são absolutamente complexas, né? O que a gente traz aqui para vocês é o feijão com arroz, né? É o básico, que é o que cabe aí na nossa ementa, né? No curso inteiro, vocês vão ter só esse período de economia. Então, a gente traz um panorama bem genérico, bem amplo, mas se vocês aprofundarem em economia, né, tanto que existe um curso inteiro só de economia, né, que é o curso de economia. Mas, enfim, é mais ou menos por isso, tá, Henrique? É uma questão mais profunda aí
essa lógica, mas você tem total razão, né? Tem total razão aí no seu raciocínio. Bom, começando agora, né, pelo começo aqui, o que é os juros, né? Na verdade, o que significa juros, né? Na verdade, juros é o preço do dinheiro, né? Quanto custa você comprar dinheiro, né? Então, você vai lá e compra dinheiro do banco, né? Quanto custa isso? Bom, você vai pegar esse dinheiro, você vai devolver daqui a um tempo. Essa devolução daqui a um tempo vai ter um acréscimo de valor. Esse acréscimo de valor é os juros, né? Então, basicamente, aí, os juros, né, é o preço do dinheiro, que é, né, uma forma de você influenciar ou não, incentivar ou não o consumo e automaticamente a inflação, né, dentro dessa lógica que eu acabei de falar aí para vocês, do próprio Banco Central, né, ao fixar a taxa base de juros. Então, vejam, há muito tempo já, né, o Estado moderno, aí a gente não faz aquilo que a gente chama de troca direta, né, a gente sempre faz por meio do dinheiro, né? Então, ainda existe, claro, a possibilidade de você trocar 1 quilo de carne por 2 de arroz, enfim, ainda é possível, né? Claro que existe, mas não é a regra geral, não é aquilo que a gente faz no dia a dia. Então, a gente sempre vai buscar, né, num valor monetário, que é a moeda, né, essa intermediação, né, no giro, no mercado aí, né, e esse valor monetário, que é a moeda, ela tem um preço, né, é fixado aí por uma questão também de lei da oferta e procura da própria moeda, né, que aí ingressa em outro segmento, que é a questão da política cambial, né, a política cambial também. Então, os juros, né, no final das contas, é o quê? Os juros é o preço do dinheiro, quanto custa esse dinheiro aí para a gente emprestar ou pegar emprestado, né, dos dois lados aí. Bom, esse dinheiro, né, ou esses ativos que a gente tem, eles têm aí uma carga de liquidez, né, ou tem uma lógica da liquidez. Então, assim, só para ilustrar, né, aquilo que eu falei no slide anterior, nós temos as trocas diretas, né? Então é aquilo, troca 1 quilo de carne por 2 de feijão, né? Isso aqui é troca direta. No nosso mundo atual, nosso mundo capitalista, a gente migrou para um fenômeno, né, uma forma de troca indireta, em que tudo isso é mediado pelo dinheiro, né, pelo dinheiro. E esse dinheiro, ele tem aí uma peculiaridade que o torna o bem talvez mais valioso, porque ele tem uma liquidez imediata, né? Então, o dinheiro, ele tem uma liquidez imediata, tanto a moeda manual, né, a cédula de papel lá, ou a moedinha, quanto a moeda escritural, né, que seria um cheque, seria enfim, um título de crédito aí representativo de dinheiro, né? Então, essa moeda, né, considerado aí o bem, né, o ativo de maior liquidez, né? Então, ela tem preferência sobre qualquer outro. Por quê? Porque ela é aceita e ela é transmissível imediatamente em qualquer situação. Diferente, né, dos ativos financeiros e dos ativos físicos, que também são bens, né, também têm prestígio, também têm uma valoração, mas só que eles sofrem daquilo que a gente diz de menor liquidez, né? Então, é aquilo, você pode ter, por exemplo, um imóvel, ele vale lá 800 mil, é a avaliação da imobiliária, tudo bem, mas a possibilidade de você trocar esse imóvel por, seja, né, uma fazenda, um apartamento por uma fazenda, não é simples, não é fácil, né? Porque, na maioria das vezes, as pessoas querem a moeda, porque a moeda que é aceita para troca de qualquer bem, né? Porque ela tem liquidez imediata. Então, veja, muitas vezes as pessoas têm um patrimônio muito grande, têm muitos bens, só que eles não são líquidos, né? Então, são ativos aí que a pessoa tem, às vezes terras, terrenos, imóveis, apartamentos,
só que eles valem R$ 1 milhão, mas ninguém compra por aquele R$ 1 milhão de reais, né? Então, é um ativo, é um patrimônio, é algo passível de avaliação, mas você não consegue vender, né? Você não consegue vender, você não consegue aí, transformar ou transmitir, né? Fazer a circulação desse bem. Muitas vezes você fica encalhado aquilo por anos, né? Você acaba sendo obrigado a vender por um preço abaixo de custo para conseguir o dinheiro, né? A moeda apta aí a qualquer troca. E aí nós temos alguns ativos que são de média liquidez, né? Ou tem uma liquidez não tal como a moeda, mas muito próximo, né? Que são os ativos financeiros, né? Tirando aí, vamos pegar a poupança, né? A poupança, ela muitas vezes ela é aquela poupança integrada à conta corrente, você compra e vende, né? Passa o cartão de débito, vem da poupança, mas enfim, tirando a poupança, que é a liquidez imediata, nós temos os fundos de investimentos e títulos, né? Então, que eles não são de liquidez imediata, mas têm uma liquidez aí bastante célere, né? Eles têm um valor de mercado, têm a cotação diária, você consegue liquidar aí, dependendo do título, de um dia para o outro, né? Ou dependendo de outro título, uma semana, aí, um mês, no máximo, você liquida isso. Então, nós temos aí o grau de liquidez, né, no sistema de trocas. Bom, o papel dos juros, né? O papel dos juros, para que ele serve? Para manter o valor, né? Para manter o valor da moeda. Porque nós temos, infelizmente, aí, né, a questão de roubo, de deterioração, de problemas naturais, enfim, qualquer coisa que pode afetar o nosso patrimônio, né? Então, a gente pode ter aí né, que seja uma casa muito bonita, muito boa, muito legal, né? Mas pode acontecer de uma enchente lá e de devastar tudo aquilo e perde o valor, né? Perde aí seu ativo. Então, muita gente busca, né, na moeda, né, uma forma de proteger ou de evitar esse tipo de risco. E aí, essa moeda, ela precisa ser atualizada, ela precisa ser remunerada, ela precisa ser valorada periodicamente, porque, né, temos a inflação. Tudo vai aumentando de preço, tudo vai crescendo, tudo vai ficando mais caro, e se o nosso dinheiro, né, se a gente optou de pegar um apartamento, vender e aplicar esse dinheiro, essa aplicação precisa render, né, o suficiente para que a gente não perca patrimônio. Então, nós temos aí os juros que visa manter esse patamar, né, visa evitar a deterioração do preço da moeda, né? Então, nós temos aí os juros, claro que aí é tudo uma questão de forma de investimento, né, conforme o grau de risco do investimento, ele vai trazer uma remuneração melhor, né? Só que tem o risco, né? E conforme o risco, você pode, inclusive, perder dinheiro, né? Tem muitas ações aí, muitos investimentos que você pode perder, né? Você pode perder dinheiro, porque quando você compra estava valorizado e a hora que você precisa vender, ninguém mais quer aquilo, né? Então, você pode perder muito dinheiro. Então, né, o grau de volatilidade, né, volátil, o grau de risco, né? Então, geralmente, essas aplicações, quanto maior o risco, se você tiver sorte ou competência, você lucra muito mais, só que o risco de perder também é grande, né? Então, nós temos aí, quem trabalha no mercado financeiro fica o dia inteiro acompanhando indicadores, né? Indicadores aí é aquela loucura, né? Não sei quem acompanha, quem gosta disso, mas é aquela situação, o Bolsonaro sinalizou que está insatisfeito com o Paulo Guedes. Cai a bolsa, cai as ações, a empresa não vale mais nada. Aí no dia seguinte, o Bolsonaro vai lá e convida o Paulo Guedes para almoçar. As ações sobem, todo mundo ganha dinheiro. Sabe, virou uma paranoia tão grande, né? Mas é a especulação, né? O mercado financeiro, ele é totalmente especulativo. Aí, mas o que o Paulo Guedes tem a ver com o mercado financeiro? Veja, o Paulo Guedes representa uma teoria econômica, né?
a linha de atuação do Paulo Guedes é a linha liberal. A linha liberal, vamos dizer assim, seria o contrário da linha social, né, daquilo que a gente viu lá no início do curso, né, o liberalismo contra o socialismo, vamos dizer assim. Então, o Paulo Guedes representa no governo a política liberal. Empresa adora a política liberal porque é menos burocracia, é menos, teoricamente seria menos tributo, seria menos dificuldade de empreender e tudo mais. Já do outro lado, né, o social seria mais gasto de governo, mais custo, mais preço, mais tributo, mais, enfim. Então, o mercado, que é representado aí pelas grandes empresas, né, porque só a grande empresa que está no mercado, pequena não. Então, a grande empresa tem, né, no liberalismo, a sua grande busca, né, o seu grande objetivo. E o Paulo Guedes tem uma política, tem uma história acadêmica, né, uma política voltada ao liberalismo. Então, quando falam em tirar o Paulo Guedes, a bolsa cai e as empresas ficam com medo que vai entrar alguém com um cunho socialista, né, e aí, enfim, né, então mas isso vai acontecer? Não sei, né, ninguém sabe, é tudo especulação, mas entre o sim e entre o não, a bolsa cai, as ações caem, todo mundo fica mais receoso, enfim, né, é uma paranoia, né, uma paranoia. Quem acompanha isso diariamente fica maluco, né, porque qualquer coisinha, né, o índice de inflação nos Estados Unidos aumentou, cai a bolsa, cai tudo, todo mundo fica com medo de recessão, sabe, são análises absolutamente, né, especulativas e no dia seguinte volta, no dia seguinte cai de novo, enfim, né, é uma questão bastante, né, quem gosta, né, eu acho que muitas vezes é uma paranoia, mas enfim, muita gente está bilionário, enfim, multiplica a sua fortuna fazendo esse tipo de análise, né, enfim, então, né, a gente fica falando mal dos outros, mas, né, provavelmente, né, e com certeza, tem muita gente muito melhor do que eu lá fazendo isso e ganhando dinheiro, né, então, a gente respeita. Mas, enfim, esse é o papel dos juros, né, manter o valor da moeda, manter o valor aí e evitar, né, a deterioração do papel. Bom, esses juros, né, e aqui, nesse gráfico, a gente consegue ilustrar isso daí, né, tudo aquilo que eu falei até agora, a gente consegue ilustrar mais ou menos aqui nesse gráfico, né, nesse infográfico, falando o seguinte, né, então nós temos empresas, né, ou famílias, ou pessoas que têm lucro, né, empresas ou pessoas que, de alguma maneira, estão faturando, estão aí superavitários, né, então essas empresas, essas pessoas, elas emprestam, né, elas fazem aqui, elas aplicam esse dinheiro no banco, né, instituição financeira em geral, aqui o banco no sentido macro, né, então, esse dinheiro que sobrou dessas empresas ou famílias vão para o banco, né, o banco pega esse valor que você aplicou lá e ele vai emprestar isso para aquele que está no prejuízo, né, basicamente, aquele que está no prejuízo pega emprestado esse dinheiro do banco. O banco, ao fazer isso, né, ao pegar o seu dinheiro, ele não está pegando da sua conta corrente e está passando para um terceiro. Não, né? Na verdade, o dinheiro que você deixa no banco, isso forma um ativo do banco e o banco é autorizado pelo Banco Central a ceder, né, parte desse ativo para pessoas a título de crédito. Então, ele não vai pegar da tua conta corrente. Se você quiser ir lá e sacar no dia seguinte, você saca esse dinheiro. Então, o banco é autorizado a pegar esse ativo de forma genérica, né, e ceder para os que precisam desse dinheiro. Esses que pegam dinheiro, né, os que estão basicamente precisando de recurso, e aí geralmente aquele que está endividado, eles vão pagar juros, né? Eles pagam juros para o banco
E o banco, como ele emprestou o seu dinheiro, né, do agente superavitário, esse que emprestou, ele está recebendo juros, né? Então, os juros faz esse ciclo, né? O dinheiro faz esse ciclo aqui de poupar, emprestar, pagar juros e receber juros, né? Óbvio que, enquanto que esse agente deficitário aqui vai pagar um juros altíssimo para o banco, você vai receber um juros mais baixo do banco, né? Então, é aquela lógica de que o banco precisa ganhar também. Então, ele empresta a 10% ao ano, mas vai te pagar 3% ao ano, né? Então, ele lucra 7%. Mas, enfim, né, é assim que funciona, né? Então, a gente tem aí essa lógica, né? E aí, aquela situação, né? Com juros baixos, as pessoas tendem a poupar menos. Por que com juros baixos a pessoa poupa menos? Porque a remuneração do dinheiro é menor, né? Se eu emprestava, vou imaginar juros a 10%, eu empresto 100, eu vou ganhar R$10 de juros. Se os juros caem para 3% ou 2%, como era a taxa Selic, eu vou emprestar 100, mas eu vou receber só 2. Então, talvez não vale mais a pena eu emprestar para ganhar só R$2. Então, as pessoas, quanto menor os juros que elas vão receber aqui, elas tendem a poupar menos, elas tendem a aplicar esse dinheiro em outro lugar, né? Vão comprar imóveis, vão, enfim, fazer qualquer outra coisa menos poupar, né? E aí, quando tem pouco crédito, falta crédito, né, para as pessoas que precisam, né? Então, só que qual é a lógica? Como os juros é baixo, as pessoas também tendem a emprestar mais, né? Já que antes eu pagava 10 de juros, agora eu vou pagar 2, né? Então, existe essa lógica, e aí o inverso quando os juros é mais alto, né? Então, a gente tem essa análise aqui entre poupador e pessoa que precisa do empréstimo, né? E aí a gente vê como é o mecanismo e a dinâmica dos juros. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está dando para entender aí? Está tudo certo? Então, beleza. Que enfim, né? Essa questão para quem gosta é legal, mas para quem não gosta, isso aqui é horrível, né? Ninguém, enfim, a gente sabe que é algo bastante maçante. Mas, enfim, faz parte da nossa ementa, a gente tem que falar. Bom, e aqui, né, vem o texto aqui que acaba explicando aquilo que a gente viu no gráfico anterior. Por que a quantidade de moeda influencia o nível de preços? Porque a quantidade de moeda, né, o quanto dinheiro tem no mercado, é a mesma lógica da oferta e procura. Se tem muita gente querendo emprestar dinheiro e pouca gente pegando emprestado, o que vai acontecer? Quem está querendo emprestar, vamos pegar os bancos, né? Tem muito banco querendo oferecer crédito. Você tem muito banco oferecendo crédito e pouca gente pegando emprestado, como é que o banco vai te atrair a pegar o empréstimo dele e não do vizinho? Ele vai reduzir a taxa de juros, né? Então, ele vai reduzir aí o preço, né, daquele empréstimo. Então, vejam, quanto mais moeda e quanto mais crédito for colocado no mercado, a tendência é que os juros caem, né, os juros sejam reduzidos, porque vai ter aí mais crédito do que pessoas precisando dele, né? Então, a gente tem aí essa lógica, né? E aí, né, aí acaba sendo uma política de preço mesmo, aumentar ou não os juros. Qual é o problema, né? Quando a gente vê essa teoria aqui, a gente fica pensando, puxa, mas então o banco deve ter banco que oferece crédito a juros muito baixos. Infelizmente, não, né? Infelizmente, isso daqui é uma teoria que, na prática, acaba não se concretizando em algumas situações, principalmente em razão do perfil do consumidor, né? Daquele que toma empréstimo no Brasil. Vejam, muito embora o governo, né, e a taxa Selic sejam lá de 3% ao ano, o governo, né, abre linhas de crédito e tudo mais, isso não significa que vai chegar para nós,
esse crédito, esses juros baixinhos. Quem já pegou empréstimo, ou quem precisou de empréstimo, já percebeu que os juros não é 3% ao ano nunca, né? Praticamente em lugar nenhum, tirando, né, o financiamento imobiliário, tem alguns programas aí que até consegue, mas, de modo geral, os juros bancários são bem maiores, né? A gente está falando aí de 15% ao ano, 17%, 12%, conforme a situação. Por que é tão alto, né? Se a taxa base de juros é tão baixa, por que o banco continua cobrando tanto? Porque, infelizmente, no Brasil, o banco é, né, talvez, vítima, né, uma das maiores vítimas de caloteiros no mundo, aqui no Brasil, né? Então, o que a gente tem no Brasil? A gente tem todo um sistema, né, inclusive judiciário, e aí entra o papel nosso de advogado, de um modo geral, a lei ela acaba não punindo o caloteiro como deveria, né? Então, é aquilo, o banco, quando ele vai fazer uma análise de crédito, e ele estipula uma taxa de juros, ele já vai pensar assim, puxa vida, mas eu tenho aqui um percentual de mais ou menos 30% que não me paga, né? Então, vejam, aqueles que vão me pagar precisam cobrir o prejuízo daqueles 30% que não vão me pagar, né? Então, o que ele faz? Ele coloca um juros bem mais alto para cobrir o rombo que ele vai ter daqueles que não pagaram ele, né? Ah, professor, mas como assim? Empresta e não paga? Empresta e não paga. Ah, mas e aí? Eles não sofrem uma execução, eles não vão ter o nome escrito no Serasa, eles não vão ter problemas com o CPF. Vejam, o Brasil é Brasil, né? E aí vocês podem até terem conhecidos nesse tipo de situação. Tem muita gente que, se você der lá quinhentão, ou R$100 por mês, ou R$300 por mês, ele assina, ele abre empresa, ele faz qualquer coisa que você pedir, né? Então, tem um universo de pessoas no Brasil que são usadas como laranjas, né? Laranjas para o quê? Para dar golpe, e um deles é dar golpe em crédito bancário. Então, você abre uma empresa aí de fachada, uma empresa mais ou menos e tal, e vai lá e pega 150 mil do banco, né? E aí você some com aqueles 150 mil, né? Aí o banco vai fazer o quê? Vai executar aquela pessoa, né? Vai pegar aquele rombo e vai executar. Aí vem o segundo grande problema, que acaba elevando a taxa de juros no Brasil. Além dessa cultura do calote que o brasileiro tem, que o banco sofre com isso, o nosso sistema judiciário também não é muito equipado, né? Também não é efetivo quando existe ação judicial, né? Então, o que acaba acontecendo? O banco vai lá e vai entrar com uma ação de execução, vai executar aquele valor que ele emprestou. Aí o que acontece? Aí o banco é obrigado a pagar um monte de custas, né? Vai ter que contratar um advogado e vai ter que entrar com um processo, né? Aí ele vai ter que encontrar o réu, né? Ele vai ter que buscar essa pessoa, vai buscar uma penhora online, essa pessoa não tem dinheiro em conta. Vai buscar patrimônio dessa pessoa, não tem patrimônio. Então, assim, a possibilidade de recuperar esse valor, em razão dessa falta de efetividade do judiciário, também não é alta, né? Então, muitos bancos acabam pedindo bens em garantia, né? Pedem aí fiadores, pedem... porque eles sabem que, se não tiver essa garantia, se não pagar, nunca mais vai recuperar esse dinheiro, né? Então, vejam como muita gente massacra os bancos, né? Falam mal dos bancos, mas existe a cultura, que no Brasil não é só no Brasil, claro, mas existe uma institucionalização e uma proteção muito grande daquele que não paga. E professor, mas a questão de ter garantia não é garantia de receber nada. Eu trabalho no setor de execução do Sicredi e de cada, vamos dizer, 10 acordos, em 6, pelo menos, foi mediante levantamento de alvará. Ou seja, penhora. Penhora. É aquilo, né?
cada banco tem sua política, tem seu método de garantia, né? Então, o que eles vão pedir? Eles vão pedir um imóvel desembaraçado, esse imóvel não pode ser o que a pessoa reside. Então, assim, cada banco vai ter a sua forma aí de análise de crédito, né, de liberação de crédito. Mas é aquilo que a Mary Cristina falou. Mas mesmo tendo esse bem, né, muitas vezes não é efetivo, né? Muitas vezes não é efetivo. Então, a gente tem os índices de efetividade, né, dessas cobranças são muito baixos, né? Então, aí o que o banco é obrigado a fazer? Quando ele empresta, ele precisa cobrar uns juros lá nas alturas, né, para que aquele que paga, pelo menos, né, compense aquela perda. Então, vejam, né, nós temos aí uma crítica muito grande aos bancos, mas, né, cada um de nós, ou não digo nós aqui em específico, mas o brasileiro em si tem a sua parcela de culpa de institucionalizar o calote. Agora, com a pandemia, inclusive, algumas leis, né, elas simplesmente impediram corte de luz, impediram corte de água, impediram cobrança, impediram, sabe, aquela situação de, existe o lado, impediram despejo, né, ação de despejo e tudo mais, tudo bem, né, existe uma crise, existe um problema muito grave aí, mas isso não pode ser institucionalizado, né, isso não pode ser simplesmente reconhecido por lei que não pagar é o certo, né? A gente está indo na contramão do resto do mundo, por isso que no Brasil a gente tem aí os juros mais altos do mundo, né? Se em outro país, o crédito, para vocês terem ideia, né, nos Estados Unidos, alguns bancos até nem cobram juros, eles dão bônus, né? Para quem pega dinheiro do banco, eles dão bônus, eles têm tanto dinheiro para aplicar, né, que eles dão bônus, eles pedem só um percentual de retorno, por exemplo, no investimento, enfim, outro. E aí a coisa gira muito mais, né? Porque aí todo mundo tem um crédito facilitado, o empreendedor não é obrigado a consumir todo o seu lucro pagando juros para banco, né? O empreendedor pega aquele dinheiro e consegue aí alavancar o seu negócio, enfim, existe toda a questão econômica por trás disso, né? Então, esses juros, né, como que eles são determinados? Basicamente, é uma questão da lei da oferta e procura, aquele mesmo desenho, né, só que com aqui uma especificação. Então, quem tem o lucro, cede ou aplica esse dinheiro no banco, que vai passar esse dinheiro para quem precisa, para quem está precisando do empréstimo, né? Então, nós temos aqui que os agentes deficitários, aquele que pegou o empréstimo, paga juros para o banco, que repassa uma parcela desses juros para o agente superavitário. O que acontece? Esses investimentos, né, essas aplicações que são feitas junto aos bancos, né, detêm um certo grau de risco conforme o papel que é aplicado, né? Então, existem programas de juros pré-fixados, existem, né, créditos pós-fixados, existem papéis, né, créditos atrelados a desempenho de empresa, créditos, enfim, né? Então nós temos aí uma série de fatores, mas a lógica é aquilo, né? Se o risco é maior e a liquidez é menor, os juros são maiores, né? Então eu aplico esse valor num empreendimento de risco, e esse risco não permite que eu liquide imediatamente, né? Então, vamos pegar um exemplo aí, eu posso aplicar num fundo de investimento que vai me exigir uma carência, né, uma permanência mínima de 1 ano. Então, veja, é um risco, é um fundo de investimento, e uma liquidez que vai precisar esperar pelo menos 1 ano para eu poder reaver esse dinheiro. Então, veja, nessa situação, como é que o mercado vai me remunerar? Com juros maiores. Você está aplicando o teu dinheiro numa aplicação de risco com uma liquidez dificultada, né? Uma liquidez aí preterida lá para frente.
já que você corre um risco grande, você não consegue liquidar, os teus juros, né, aquilo que você vai receber do banco é maior, né? Então, aqui, na questão dos agentes superavitários, envolve aqui a questão do risco e a liquidez. É isso que vai fixar os juros que ele vai receber. Agora, e aquele que paga os juros aqui, o que teve prejuízo, né? Como é que é a lógica aqui? Também o risco maior do negócio, né, dele, e a ausência de garantias, né? Aquilo que eu falei agora há pouco, não tem garantia, não sabe se vai pagar, não tem patrimônio, não tem, né, talvez, ninguém para ser fiador ou avalista. O que acontece, né? Se ele conseguir esse dinheiro, ele vai ter um custo muito maior, juros maiores, né? Claro que, né, isso aqui é presumindo que ele vai conseguir o crédito, porque na prática, hoje em dia, se você não tem garantia, não tem nada, né, você até consegue empréstimo, mas de valores muito baixos, aí, R$1.000, R$2.000. Mais do que isso, né, geralmente vai ter uma análise de crédito, vai ter... E aí os bancos, eles, né, apesar de serem concorrentes, eles não são inimigos, né? E existe toda uma análise de crédito, existe o tal do score, existe, enfim, né, os bancos, eles têm acesso aí a e eles muitas vezes trocam essas informações, então eles sabem se você já emprestou, se você tem cartão de crédito, quanto que é teu consumo mensal, tua expectativa de renda, enfim, né, eles fazem uma análise de crédito aí do teu perfil, bastante minuciosa. Mas como é que eles sabem disso, né? Aí é um grande problema, é uma outra grande questão que existe, que deve ter um grande impacto nos bancos, agora, daqui a 3 meses, com uma lei nova que surgiu, a famosa Lei Geral de Proteção de Dados, né, LGPD, que, de alguma maneira, vai proibir esse tipo de troca de informações não autorizadas, né? Então, vejam só, vou pegar o meu exemplo, eu tenho conta no Bradesco, isso impede de eu ir lá no Banco Itaú, tentar um empréstimo? Não impede, mas a hora que eu ir lá pedir um dinheiro para o Itaú, pode ter certeza que eles vão fazer uma análise do meu perfil e eles vão ter um monte de informações daquilo que eu tenho no Banco Bradesco, né? Mas o Bradesco pode compartilhar isso? Existe um sistema integrado aí que, né, é alimentado e eles enxergam, né? Mas eu não autorizei. Essa falta de autorização, até agosto desse ano, não tinha problema. A partir de agosto desse ano, isso gera, inclusive, multas e penalidades e tudo mais, né? Então, vejam que a proteção à minha privacidade, à minha intimidade, ela está sendo reforçada agora com essa nova lei, né? Uma nova lei aí que já está valendo, mas as penalidades decorrentes dessa lei começam em agosto desse ano, né? Então, mas enfim, né, professor, como é que eu consigo um dossiê desse, por exemplo? O banco não vai te dar, né? O banco não vai te dar, ele não vai deixar você ver, você não vai ter acesso. O que a gente consegue prever ou ter uma ideia, talvez, por exemplo, no Serasa, né? No Serasa, aquele órgão de proteção ao crédito, você pode comprar do Serasa um dossiê, né? Um dossiê do seu próprio CPF. Vai ter lá, teus números de telefone, teu score, tua sugestão de remuneração mensal, vai ter, né, enfim, vai ter informações que você vai pensar, nome do teu pai, da tua mãe, vai ter informação assim que você fica imaginando como é que eles conseguiram isso, né? Mas eles têm, e eles vendem isso, e não é ilícito, não é proibido, não é nada disso, né? Então a gente fica falando muito aí de roubo de dados, de hacker que invade isso e aquilo, não sei o quê, mas existe a informação institucionalizada, oficial e à venda sem qualquer problema em em lugares, enfim, empresas consolidadas como Serasa, como
tem vários outros aí que vêm nisso daí. Então, vejam como, né, existe todo né, nesse mundo conectado que a gente vive, né, como existe uma vigilância muito grande naquilo que a gente faz, né? A gente acha, né, que ninguém está vendo o que a gente está fazendo, mas está tudo registrado em algum lugar, o que a gente compra, o que a gente pagou, o que a gente emprestou, o que a gente, enfim, tudo, né? Tudo isso está em algum banco de dados, tá? E eles vão cruzando aí pelo CPF e eles acham, né, e montam relatórios de tudo. Mas, enfim. E aqui, por último, né, nosso último slide, a questão desses juros base da economia, que é a taxa Selic. Quem que controla isso? Né? Quem controla isso é uma entidade autárquica, né, que é o Banco Central do Brasil, que esse ano, inclusive, por meio de uma lei, ganhou um status de agência autônoma, né? Então ele não é mais um braço do governo, ele é uma entidade autônoma, ou seja, ele age por critérios que ele julgar pertinente, não aquilo que o governo quer, ou seja, é uma análise mais técnica do que política, né? Isso que eu acho que aconteceu, e é o Banco Central que estabelece a taxa base de juros. Mary, quer falar alguma coisa? Ativou o microfone? Não? Então, vejam, é o Banco Central que vai estabelecer a taxa base de juros, né? Essa taxa base de juros, ela é o quê? É uma referência para o mercado. É obrigado a seguir? Não é, né? O banco pode cobrar mais? Pode, né? O banco pode cobrar menos? Também pode. Mas é uma referência para o mercado especulativo, né? Então, se o Banco Central ele aumenta esses juros, ou ele está numa linha de aumento, ele está sinalizando para os demais bancos que, né, os juros tendem a crescer. Então, alguns programas de financiamento, alguns créditos do governo, eles seguem a taxa Selic. A gente tem alguns títulos públicos, né, alguns papéis, né, que também são remunerados de acordo com o índice Selic. Nós temos, inclusive, a poupança, né, ela tem um dos coeficientes de atualização, em razão aí do valor da Selic. Então, veja, a Selic não é só referência, ela também não é só uma sugestão, ela também é parâmetro para um monte de situações, mas ela não é mandatória em qualquer banco, em qualquer situação, né? Então, a taxa Selic está em 3,5% ao ano, ótimo, mas o Banco do Brasil deve cobrar lá 7,8%, o Itaú 8,9%, enfim. Mas não é 3,5% lá do Banco Central? Não. O Banco Central estabeleceu uma taxa de referência, né, uma taxa base. Mas, enfim, qual é a lógica dessa taxa de juros base, né? Então, veja, se a gente tem uma inflação alta e uma demanda aquecida, né, qual que é a medida que vai fazer com relação à taxa de juros? Aumentar a taxa de juros. Inflação alta e demanda muito aquecida, você aumenta os juros, ou seja, você vai realizar uma contração monetária, porque com juros mais caros, o dinheiro fica mais caro, menos gente empresta, menos gente consome. Então, menos gente consumindo reduz a inflação, mas desaquece a demanda, né? Então, essa é a lógica aqui da política monetária. Então, quando aumenta os juros, geralmente é para reduzir a inflação ou desaquecer a demanda, né? Já do outro lado, se a gente tem uma inflação baixa, uma demanda desaquecida, o que costuma se fazer? Expande, né, usa uma política expansiva reduzindo a taxa de juros. Dinheiro mais barato, pessoa empresta mais, pessoa com mais dinheiro consome mais, né? Qual é a consequência? É o aumento da inflação e o aquecimento da demanda. Então, o Banco Central, né, dentro da política monetária que a gente, né, que é possível aí de se utilizar, ele tenta a todo momento usar essa balança aqui para manter um equilíbrio, né, para não permitir um desaquecimento da demanda muito severo
mas também para controlar a inflação, né? Então, a gente vê aí essa periodicidade, mês a mês, a taxa de juros, ela ou aumenta, ou é reduzida, ou é mantida com relação ao mês anterior, né? Então, a gente já teve no Brasil taxa de juros base de 12%, de 13%, acho que foi o pico, o teto, e hoje, né, nos últimos anos, a gente tem uma taxa de juros bem baixas, aí de 2%, agora ela aumentou um ponto percentual, foi para 3,5%, se eu não me engano, que é o que está hoje. Por quê? Né, com a chegada do governo Bolsonaro, enfim, lá no governo Temer, pretendeu-se aquecer, né, pretendeu-se aquecer aí a economia, né, então se buscou aí um aquecimento de demanda, reduzindo o preço do dinheiro para a pessoa consumir mais, né? Então, só que agora, com o aumento da inflação, né, está se aumentando um pouquinho a taxa de juros para que a inflação não aumente tanto, né? Então, isso aqui é a parte base da teoria, a parte, né, a parte, vamos dizer assim, mais genérica da teoria. Aí vem todos os delineamentos, né, da teoria monetária aí, que ela é muito complexa, enfim, foge do nosso escopo aí. Bom, pessoal, então, esse foi o nosso último slide. Não sei se tem alguma dúvida, alguma questão, algum apontamento, mas basicamente, por hoje, é isso, tá? Então, não sei se tem alguma dúvida, se não tem, eu só reforço o convite aí para quem quiser participar. Semana que vem tem aí o congresso, que eu vou ser um dos palestrantes, então fica o convite, né? Eu passei lá o link para vocês aqui no chat, né? Deixa eu pôr de novo, porque eu sei que bastante gente chegou no meio da aula aqui, então quem quiser participar, vale horas aí, vale créditos para vocês no curso, mas é um convite, né, facultativo. Bom, pessoal, então eu agradeço, né? Se não tem mais questões, não tem dúvidas, semana que vem a gente volta com aula normal, e aí no dia 1º de junho, que é a atividade avaliativa, aí valendo 30 pontos, a gente fala bastante sobre isso na próxima semana. Tá bom, pessoal? Então, agradeço a paciência, né? Agradeço aí o tempo de vocês, se cuidem, né? Se cuidem aí, semana que vem a gente dá continuidade. Tá bom, pessoal?